Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como carregar arquivos de áudio no formato WAV no Python 3, beleza? Então olha só, eu fiz um post aqui no meu blog recentemente falando a respeito disso. Tem aqui todos os passos, mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo porque eu acho que fica um pouco melhor de vocês visualizarem isso, tá certo? Então olha só. Quais são os passos? Eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? Desse post, para vocês darem uma conferida. Tá aqui falando sobre a biblioteca PySoundFile, ó. Então, vocês vão poder ver aqui no GitHub essa biblioteca. Tem aqui algumas descrições, né, a respeito dela, alguns exemplos, enfim. Só para vocês conferirem mesmo. O primeiro passo então é vocês instalarem a biblioteca PySoundFile. E eu coloquei até o comando aqui que vocês devem dar, eu coloquei em negrito, ó. Basta você vir aqui no seu terminal, colocar aqui esse comando, e aí quando você digitar esse comando ele vai buscar, né, essa biblioteca lá no PyPy e vai instalar automaticamente no seu computador. E se você tem um pip aí no path do seu sistema, certo? Se você utiliza o Windows, você tem que instalar, enfim, se você usa Linux tem que dar aquele comando. Já falei sobre isso num vídeo aqui no canal, vou deixar ele aqui em cima no cartão para você dar uma conferida, certo? Se você utiliza o Anaconda, eu coloquei aqui também que você deve dar esse comando aqui, ó. Se você utiliza Anaconda, você colocou o Anaconda aí no path do sistema, basta você ir no terminal ou no CMD se você usa o Windows e dar esse comando que vai instalar da mesma forma, tá certo? O segundo passo é você criar esse códigozinho aqui para você exibir o sinal de áudio, certo? Então a gente vai criar exatamente esse código aqui no terceiro passo. A gente está imprimindo aí em função do tempo, certo? Então vamos criar esse código aqui no Sublime, tá certo? Olha só, vou colocar aqui import NumPy. Você tem que ter o NumPy instalado também aí no seu computador, certo? Como np, e vou salvar isso aqui em documentos mesmo. Vou colocar aqui audio.py, certo? Então, ó, vou importar também a biblioteca que a gente instalou, que foi a PySoundFile, mas para importar você coloca somente Soundfile. Geralmente a gente importa como SF, tá? Coloquei aqui, ó. E a gente coloca também, importa a biblioteca matplotlib.pyplot como PLT, por padrão a gente faz isso, tá certo? Que é para imprimir gráficos aí, criar gráficos no Python. Aqui a gente está carregando o nosso arquivo de áudio, tá certo? Eu vou buscar um arquivo de áudio aqui no meu computador para colocar no mesmo diretório desse aqui. Vou deixar o link desse arquivo também na descrição para você poder baixar e utilizar aí também, tá certo? Bom, então a gente faz o seguinte, eu coloco signal e coloca sample rate, que é justamente o que? Sample rate, que é a taxa de amostragem do nosso sinal e o sinal. Então aqui a gente vai ficar com o nosso sinal e aqui com a taxa de amostragem do sinal, tá certo? Então ó, a gente coloca aqui o comando sf.read e basta agora colocar o nome do nosso áudio, que no meu caso aqui vai ser audio.wav, eu vou deixar no mesmo diretório para não ter problema, certo? Mais uma vez lembrando, vou deixar o link na descrição para você fazer o download desse arquivo WAV aí no seu computador. Bom, agora nós já temos o nosso sinal, pessoal. Só falta agora a gente plotar ele. Mas para plotar, foi o que eu mostrei aqui no post, ó. Você vai ter que criar um array, que é um array referente ao tempo, tá certo? Então, olha só, a gente tem o nosso sinal, que é a amplitude, né? A gente tem várias amostras com as amplitudes do nosso sinal, mas a gente não tem o tempo do sinal, ou seja, a duração. Cada amostra ela acontece em qual instante de tempo. Se a gente sabe a taxa de amostragem do sinal, que é a frequência, né, da amostragem dele, então a gente consegue criar um array do tempo. E aí foi exatamente isso que eu fiz lá no post. Basta a gente vir aqui e colocar o time recebe np.arrange. Então esse arrange vai criar um array com o início e o fim que a gente estabelecer e o passo que a gente estabelecer. Então qual é o início? Eu vou definir que o início é em 0. E onde é que vai ser o final? O final do meu áudio vai ser o tamanho do sinal
ou seja, o número de amostras que o sinal tem, multiplicado pela taxa, ou melhor, pelo período de amostragem. E o período de amostragem é o inverso de quê? Da taxa de amostragem. Então, veja se você concorda comigo. Se eu pego aqui o comprimento, ou seja, o número de amostras que o meu sinal tem, e multiplico pelo período de uma amostra, ou seja, o tempo de cada amostra, vezes o número de amostras, eu vou ter o quê? O tempo total de todas as amostras, não é verdade? E qual vai ser o passo, ou seja, qual é o tempo de cada amostra? É exatamente o período de amostragem, que é o inverso da taxa de amostragem. Então a gente criou aqui o nosso array do tempo, beleza? Qual é o próximo passo então? Plotar isso. Para plotar, a gente primeiro vai dar o comando aqui plt.plot, e aí a gente coloca aqui no eixo X o time, que é o tempo, e o eixo Y vai ser o signal, certo? E aqui a gente coloca plt.show, eu vou colocar somente assim mesmo, porque eu acho que já é suficiente, só para a gente ver esse gráfico. Vamos ver se funciona direitinho, ó. Vou voltar aqui no terminal, vou acessar documentos e vou colocar Python 3 audio.py, né? Mas antes de dar esse comando, eu vou ter que colocar o meu arquivo de áudio naquele diretório lá de documentos. Então, galera, veja aqui, ó, que eu coloquei esse arquivo audio.wav no mesmo diretório desse arquivo chamado áudio, certo? E agora eu vou executar o meu código. Vamos ver se vai funcionar direitinho, né? Olha só, tá vendo aí, ó? A gente tem aqui o nosso arquivo de áudio. Veja que o tempo do nosso arquivo é de 0 até mais ou menos uns 4 segundos. Ó. Tem uma duração de mais ou menos de 4 segundos esse áudio. E ele tem uma amplitude que varia aí de mais ou menos 0,7, menos 0,7, menos 0,60 e alguma coisa, até 1. O que indica que esse sinal deve estar normalizado, né? Então, olha só, o nosso sinal de áudio está aqui e ele já foi carregado com sucesso. Se eu quiser dar um zoom em algum trecho específico, por exemplo, esse trecho aqui, eu consigo ver direitinho aí o meu sinal de áudio, beleza, galera? Então, se você trabalha com processamento digital de sinais de voz, né, isso pode ser muito útil para você. A galera que trabalha aí com a área de PDS ou paga a disciplina e quer fazer um processamento, uma quantização ou coisa desse tipo que eu pretendo mostrar aqui no canal também, pode ser muito útil também. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até o final. E qualquer dúvida ou comentário pode deixar aqui embaixo que eu vou estar aqui à sua disposição para responder, beleza? Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo vídeo.